Então a gente vai, nesse momento, dar início aqui à nossa reunião pública. Então vou pedir para a gente agora se colocar em prece, em silêncio, né? E acalmando, a gente veio lá de fora, agitado, vamos acalmando, respirando. Pedir também para colocar o celular no silencioso ou desligar para a gente se manter aqui presente. Que bom que vocês estão aqui, que bom revê-los. Sejam bem-vindos. Tem alguém aqui pela primeira vez na nossa casa? Bem-vindas. Qualquer dúvida, depois só procurar a gente, tá? Eu vou fazer o preparo aqui. Hoje a gente tem o nosso amigo Frederico, que vai falar conosco. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Que vai falar conosco sobre perdão das ofensas, né? Então eu vou fazer o preparo do livro O Espírito da Verdade. Esse texto que eu vou ler, ele é de André Luiz, né? Então é um livro de Chico Xavier e a psicografia de André Luiz. E o título é Indulgência. A luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera da experiência. Circunstâncias diversas e principalmente as da indisciplina podem alterar o clima de paz em redor de nós, e dentre elas se destaca a palavra impensada, como forja de incompreensão a instalar entre choques. Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erram, perdoemos. O mal que desejamos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos, e todos lhe solicitam amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. André Luiz. Então vamos agora harmonizados por essa leitura. Quem sentir à vontade pode fechar os seus olhos e a gente vai numa prece aqui, nos unirmos, né, em um só pensamento, vibrando, sendo envolvidos por essa energia de amor que se faz presente nesse salão, que possamos vibrar para que tenhamos entendimento, para que juntos com Frederico possamos assimilar aquilo que necessitamos nesse momento, no dia de hoje, o que precisamos, o que a nossa alma pede.
que possamos nos colocar em conexão intensa com a espiritualidade da casa, com Deus, e nos abrirmos para as boas intuições, para os direcionamentos que vamos aqui receber, para as reflexões que irão surgir a partir dessa conversa. Graças a Deus. Estou para bola? Dou a palavra ao Frederico. Boa noite. Aqui, Frederico. Essa casa é muito generosa, porque a gente dá boa noite, a palestra responde, e no final ainda aplaude. Então não é em todo lugar que se tem isso aí. Nós vamos falar da casa do perdão das ofensas, e esse tema me é especialmente caro. Eu estou longe, aberto de ser cristão perfeito, que eu pretendo ser um dia. Em algumas coisas, de vez em quando eu tenho a sensação de que eu não vou perdoar nunca. Mas eu caio em mim e eu estou cada vez mais conseguindo avançar nessa depuração desse sentimento que é tão necessário a nós como ponto integral de elevação, quanto é a paciência, a tolerância, outras virtudes, né, que o cristão deve alcançar. Eu estruturei assim o estudo e falo um pouco sobre o Sermão da Montanha, ele contaria ou não a lei de Talião, porque para a maioria de nós encarnados ainda é difícil desenvolver o perdão como virtude conquistada. E vamos basear na literatura espírita, no Pentateuco de Kardec, nesses dois títulos aqui, e mais o Evangelho de Jesus, Mateus de 9 a 6, que é o Pai Nosso. E vou começar a falar um bocadinho aqui sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é das páginas cristãs uma das mais belas e das mais importantes. A tal ponto é importante que Gandhi, o grande espírito hindu, tendo lido a Bíblia inteira, comentou ao final, dizendo isso, um recado para o povo cristão, entre aspas, opressor, que era o povo inglês, né, que era indiano, que ele conheceu um Cristo que os cristãos desconhecem. E que, se toda a bibliografia do mundo pudesse ser algum dia queimada, destruída, e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, estaria a cultura da humanidade salva naquilo que ela precisaria para recomeçar a reconstrução. Recomeçar a construção. Então, é das páginas mais belas e importantes que nós temos, e nós vamos falar um bocadinho dela, só aquele entender. E o que o Sermão da Montanha pode se contrapor à lei de Talião? Eu achava até, na minha juventude, que Talião era um cara. Tem Julião, tem Santo Antão, podia ter Talião. Eu achava que era a lei de Talião. Mas não, a lei de Talião é o olho por olho, dente por dente, ou seja, a lei de reciprocidade da pena, tal seja a ofensa, a falta, a dívida, né? Então, o Sermão da Montanha e qualquer outro tema que Jesus vier a abordar, nunca vai dizer a lei. A lei italiana é parte da lei divina, ela está lá, ela não se muda, ela está conosco. Mas a palavra doce, a misericordiosa, progressista do Cristo nos leva a desenvolver a lei de Talião em nós mesmos, com o sentido da misericórdia, falando sempre mais alto. E é isso que nós vamos ver. A maioria de nós encarnados ainda é muito difícil desenvolver o perdão com virtude conquistada. E é fácil entender. Nós estamos vivendo um mundo de provas e de expiações. Fazendo assim uma graduação muito simples, muito simplista da evolução dos mundos,
Nós temos os mundos primitivos, esse mundinho aqui, de plano de expiações, o mundo de regeneração, o mundo superior, alguns chamam de bústica, em algumas abreviações, algumas instituições, no meu caso, e o mundo dos espíritos mundo perfeito. Então, nós estamos assim no segundo ano de 5 que nós temos a percorrer, imaginemos assim. Aquilo que está ao nosso redor é frequentemente, quase sempre, muito impuro, muito imperfeito. E para aquele que é estudante do Espiritismo e está interessado na sua depuração como ser humano, no seu crescimento moral, no seu crescimento no bem, ele encontra, assim, sem ele fazer muita força, as forças negativas todas atuando contra ele. Passou até pela cabeça agora a mencionar. Hoje eu tive um problema de doença, quase me desandou, por dizer assim, mas eu consegui, com prece, com respiração, e tocando a quando chegar aqui. E aí eu me lembrei, falando agora com você, que Chico Xavier estava escrevendo Desobsessão, e a espiritualidade menor não tinha nenhum interesse em que ele concluísse bem a desobsessão. E ele então estava indo do trabalho para passar em casa rapidamente e ir para o centro, trabalhar com todos os anos fazia, e uma horda de espíritos armados de pau materializaram-se, os correios também, e o mataram a pau ali. E ele fez um atavismo católico, se ajoelhou no chão, pediu a Nossa Senhora, que era a sua grande companheira nesse momento, então conseguiu se dissipar aquela treva toda que estava à frente dele. Mas frequentemente, em proporções menores, eu não sou nenhum Chico Xavier, mas eu não sou nenhum Chico Xavier, a gente é provocado, a gente é tentado. E vencer a tentação faz parte daquilo que Cristo nos ensinou naquele quarto item, certo? Então, no livro dos Espíritos, nós vamos pegar a evolução do conceito do perdão nessas três perguntas ali, e o Evangelho tem um capítulo bem apropriado para o perdão das ofensas. Fica o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, e o item 5 fala, nós vamos reproduzir aqui, e o 14 e o 15 é exatamente o perdão das ofensas. Então, bem-aventurados que são misericordiosos, como eu falei. Em Mateus, capítulo 5, nós vamos encontrar, nos versículos 25 e 26, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Vamos primeiro nessa daqui, depois a gente passa aqui. Como é que a gente decodifica esse negócio? Concilia-te depressa. Por quê? Porque o tempo é o nosso mais caro recurso. Nós podemos perder a nossa fortuna durante uma vida encarnada e vamos ter a oportunidade de reconstituí-la. Nós podemos perder a nossa saúde. Podemos reconstituí-la ou não. Podemos recuperá-la em parte ou não. Mas nós temos essa oportunidade. O tempo não para. Ele é finito e a nossa carga vital, lá na programação que foi feita em conjunto conosco, para que nós possamos exercer a vida da melhor maneira possível, visando o nosso progresso, ela tem uma carga vital específica para cada um de nós. Isso é imutável? Não. Um espírito pode, mediante as suas obras, mediante as necessidades daqueles que estão no entorno, pode ter uma moratória ou pode ter uma antecipação. Frequentemente, ouvi falar de dirigentes espíritas que botaram o caminho errado e foram convidados a encerrar mais cedo.
aquilo que era a sua carga vital não teria sido cumprido. Mas conseguia-se ter, essa quer dizer, conseguia-se no tempo que você tem, você não sabe o tempo que tem. Então, por isso que você tem que se libertar das coisas que estão lhe incomodando materialmente, deixando os orgulhos, os ressentimentos, os maus sentimentos para trás. Nós não podemos ser vencidos por isso, temos que vencer. Conseguir ter pressa com o teu adversário. Quem é o teu adversário? O adversário pode ser um agonista real ou não, pode ser você mesmo. Pode ser alguma coisa que você meteu dentro de si que está atrapalhando o seu relacionamento com o seu entorno, e isso vai te trazer dificuldade. Quanto mais rápido você tiver essa recuperação, tanto mais rápido vai acontecer o seu caminho rumo ao progresso. Conseguia ter pressa com o teu adversário enquanto estás no caminho. Que caminho é esse? É o caminho encarnado. Por quê? Porque essa percepção de que ela precisa perdoar, precisa se aproximar do próximo, daquele que foi o seu adversário, o seu até inimigo, quando ele chega no mundo desencarnado, ela tem valor, claro que tem, mas ela tem muito mais prova a cumprir quando está na carne. O espírito precisa da carne para se provar. Depois que ele desencarna, o arrependimento vai vir até muito mais claramente se ele está livre dos... Sou eu que estou fazendo essa bagunça aqui? Ele está livre dos seus grilhões, e ele vê, ele percebe com mais propriedade que ele está em condição ou não ruim. Ele vai perceber que ele poderia ter feito alguma aproximação dos seus, aqueles que ele elegeu como inimigos, como antagonistas, e ele não fez isso em tempo. Esse progresso, eventualmente acontecido na erraticidade, ele não vai ter o mesmo valor que teria se fosse feito na Terra. Por isso o Cristo está nos informando isso aqui. Conseguir-se ter pressa com o teu adversário enquanto estás no caminho, ou seja, enquanto estás encarnado. Depois isso tem um peso menor. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Que prisão é essa? A prisão da pobreza mental, da pobreza moral, da não concepção dos objetivos primários de crescimento rumo ao bem. Com verdade te digo, sempre que vocês vão me encontrar assim, eu vou ler o texto, em verdade te digo, eu vou pensar assim, o resto não é verdade. Eu não gosto dessas traduções, mas eu não posso reclamar delas, porque elas estão aí há tanto tempo. E essa daqui está na segunda pessoa do singular. Daqui a pouco entra na segunda pessoa do plural e de vez em quando vai na terceira pessoa mesmo. Isso precisava alguém mais competente do que eu mexer para ficar legal. Então, em verdade te digo, quer dizer, efetivamente, verdadeiramente, positivamente, eu te digo e afirmo que de maneira nenhuma sairás dali desse encarceramento moral em que você se meteu, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, enquanto te reconciliares com o último dos caras com quem você criou caso. A lei de Daniel, então, o que é? A lei de Daniel foi encontrada no código de Hammurabi, que é o imperador babilônico, que viveu por aqui. No Antigo Testamento, essa lei aparece nesses livros aqui, o Êxodo de 21, de 23 a 25, no Levítico 24, 20 e no Deuteronômio. O Antigo Testamento conta a história do povo judeu entre 1800 AC e 500 AC. A lei mosaica foi escrita em 1200 AC. E o Pentateuco, os 5 livros dessa lei, eles tratam das leis
fácil. Eu não consigo deixar ele emocionado. Não leva não, né? Deixa ela aqui mesmo. Não está perturbando não. Todo mundo gosta de criança. Eu estou com 21 filhos por mês. Acho que eu poderia. Então, com essa cronologia, eu estou querendo dizer que a lei de Italião foi a lei passada por Deus aos homens, advertindo a eles de que existia uma reciprocidade que não precisava ser, naquela época, não se percebia dessa forma, até nós não tínhamos ainda a grandeza do que Cristo nos falava. Mas era assim, aquilo que você fizer, você vai ser punido na mesma proporção. E era assim mesmo, se você lesou alguém em um dedo, você vai perder o dedo. Isso era o exercício da lei praticado pelos homens da sociedade de então, né? Era danado. E isso prevaleceu até que o Cristo chegou para nos informar que a lei divina geral estava confirmada, ele não ia mudar um artigo dela. Em todos os seus aspectos, transformou o rigor inexorável. Entretanto, por ela ser divina, ela é inexorável. A gente não pode abdicar de que a lei italiana vai estar conosco o tempo todo. Em algo a ser cumprido, mas sempre dentro da ação misericordiosa e tolerante do Cristo. Como é que nós vamos ver isso? Nós vamos ver explicado pela grandeza de Kardec, com muita clareza nas perguntas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Como é que o Cristo começou a fazer isso? Como é que ele passou para nós a importância do desenvolvimento da capacidade de perdoar? Perdoar é mais difícil. O sujeito fez uma coisa contra você. Vai falar assim: eu esqueci disso. Mentira, eu nunca vou esquecer. A não ser que você tenha uma ofensa. Com Alzheimer fica mais fácil esquecer tudo. Mas quando você ainda não chegou lá, no alemão, como estamos dizendo agora, a diferença do alemão para o inglês é que o inglês é o Parkinson, né? O Parkinson você derruba o café na hora de acabar o almoço. E o alemão você esquece de pagar a conta. É muito melhor ter o alemão do que o café, com falta de educação danada. Na oração única que Cristo nos passou, ele fala de uma maneira assim: manda para vocês orem assim. Isso está em Mateus 9:6, tá? Dentro do Sermão da Montanha. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, Deus meu Pai, que é superior a nós, está acima de nós, acima moralmente, acima de todas as bandeiras. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome, ou seja, o teu nome tem que ser lembrado com respeito e admiração, adoração, o reconhecimento da sua grandeza. Venha a nós o teu reino. Agora eu vou minha conta aqui. As freiras lá me ensinando. Venha o teu reino, assim que está. Mas venha o teu reino a nós. Desça o teu reino, a tua perfeição, a tua grandeza a nós, de modo que possamos chegar nela. Seja feita a tua vontade sempre, assim na terra como no céu, entre encarnados e na erraticidade. Todo mundo compreende o que é erraticidade, né? Erraticidade é o intervalo, o espaço temporal entre uma encarnação e outra. O Espiritismo batizou isso como erraticidade. Parece que é coisa de erro, né? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Não deixa-nos faltar o necessário à nossa sustentação material. Veja que isso é o único ponto que ele toca. Assim, prevaleça, vamos respeitar a lei de conservação, não é isso? Perdoa as nossas dívidas, o grifo é meu, tá? Assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui já é algo mandatório. O Cristo está nos dizendo assim: vocês vão perdoar sim, vocês vão aprender a perdoar. E peçam para que os
suas faltas sejam perdoadas também. É lícito isso. Assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Que tentação? Tentação maior. A tentação que vai nos atrapalhar a caminhada na direção do bem, na direção do crescimento do bem, na direção do progresso. O fanal do homem na Terra é a perfeição. Enquanto ele não alcança isso, ele está no caminho. Precisa correr atrás disso. Tá certo? Mas livra-nos do mal. Essa frase eu juro você que eu nunca tinha visto. Eu fui pesquisar para fazer uma coisa e vi. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Mas livrado do mal, amém. Era assim que eu fazia a oração quando eventualmente eu faço. Eu devia fazer mais vezes. Porque a gente espírita, né, não estava a desenvolver a prece de uma maneira espontânea, né, falando do jeito como a gente fala, né, entre nós, e acaba esquecendo de fazer a única que ele ensinou, que foi essa daqui. Mas tem outras bonitas também, as outras religiões, o catolicismo, por exemplo, faz um monte bastante interessante e bonitas também. Mas é assim. E aí começamos a destrinchar o que Kardec veio fazer para nos ajudar a compreender melhor como desenvolver o perdão e como a lei de Italião pode ser, deve ser cumprida, mas com o advento, com a pureza da misericórdia, trazida como grande novidade pelo Evangelho, essa novidade de 2000 anos que a gente está querendo aprender. E eu estou citando primeiro a 1008, eu vou contar para vocês, porque a 1009, que é o que nos interessa, ela começa assim, ó. Segundo isso, então, segundo isso a gente tem que, né, antes do segundo isso, a 1008, que não faz parte da coisa, mas é para inserção no contexto. A duração das penas depende sempre da vontade do Espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado, ou seja, ele já inicia um conceito questionabilíssimo na época, então mais ainda, das penas eternas, né? Do inferno absoluto, do céu eterno, o descanso, aquela coisa aquela fantasia que se pensava antes da terceira revelação, de que com a morte física você teria uma paz duradoura, mais um tédio terrível, você não fazia nada, não. Ficava lá na glória eterna, ou então o inferno também é eterno. Então, era essas duas modulações com um pouquinho de possibilidade de purgatório em algumas condições que eu nunca compreendi muito bem, para que eles explicavam. Aí a resposta do Espírito São Luís para nós é sim, apenas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não deseja senão o bem das suas criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar nunca é estéril. Ou seja, a prece vai ter sempre o seu valor e o desejo de melhorar vai ser reconhecido quando ele faz a prece quando nós fazemos a prece com sinceridade. Então, a duração das penas vai ser sempre proporcional à nossa necessidade. Ela se extingue em determinado momento quando ela não for mais necessária ao nosso crescimento, ela vai ser extinta. E aí começamos então a falar da duração das penas. A 1009 traz para nós então, segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas. Consultai o seu bom senso, a sua razão e perguntai se uma condenação perpétua em consequência de alguns momentos de erro não seria a negação da vontade de Deus. É claro que seria, né? É só pensar um bocadinho que vai se ver que é preciso evoluir com relação a isso. Que é com efeito a duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos, em relação à eternidade. E aí o Espírito convoca a gente a refletir
sobre o que é a eternidade. A gente vai ver no final que esse espírito está dando a resposta aqui, é Agostinho, tá? Compreendeis bem essa palavra: sofrimento, tortura sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas. Isso, trazido para o contexto do perdão, que é o que nos interessa na palestra de hoje, veja que nós nos agarrarmos na necessidade de vingar alguma coisa, alguma falta que nos foi cometida por outro, isso vai nos prender pelo tempo em que nós nos permitimos essa prisão. Sofrimentos, torturas sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas. Não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Claro que sim. Que os antigos tivessem visto no Senhor do Universo um Deus terrível, porque essa é a coisa. Ainda hoje a gente encontra vários chamados cristãos, principalmente nessas outras igrejas, atribuindo características a Deus humanas. Eles colocam Deus na posição do super-homem. Assim, quer ver? Considere um cara muito bom, um temente a Deus. Imagina se Deus pode inspirar dentro de alguém. Ele pode inspirar as boas ações, ele pode inspirar os bons sentimentos, a vontade de crescer, a vontade de se depurar, a vontade de perdoar, a vontade de dar de si o melhor para quem está à sua volta. Mas o cara que teme a Deus quer coisa. Tem que ser, né? Deus castiga. Vocês já ouviram isso em muitos lugares, né? É muito pequeno o cristão pensar que pode haver um Deus que não seja bom, misericordioso, tolerante, superior, que seja vingativo, vai queimar os presos lá no inferno o resto da vida, porque alguma coisa aconteceu que mereceu ele essa condição. Que os antigos, então, pudessem pensar assim, pode até compreender. Invejoso e negativo, compreende-se, mas na sua ignorância emprestava à divindade as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever? Ser essa. Lógico, né? A resposta é bem plena de sentido. Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita. Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e Deus não seria bom se destinasse às penas horríveis e perpétuas a maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se não lhes desse os meios de a compreender. Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade? Essa é a frase que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado. E aí, essa palavra é uma chave importante para a gente agora. Lá na questão 909, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade como ele conseguiria acelerar essa concepção da chegada ao mundo em uma condição moral melhor. Aí o Espírito responde, a gente até assim, quão poucos esforços fazer. Eu faço assim, né? Eu leio assim. O texto não fala com essa minha entonação aqui. Fica parecendo que o Espírito tira uma onda, né? Faz uma coisa assim, garrafa, ironiza em cima daquele. Claro que não é verdade, mas a resposta é: isso depende de pequenos esforços. Mas com poucos esforços fazeis. ele, de uma certa forma, me chama a atenção de que nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos na proporção
e na frequência que deveríamos fazer. Então isso leva, daqui a pouco a gente vai conversar sobre o processo. Que processos podem ser utilizados para se depurar e se criar uma mecânica mental de progressivo caminho na direção desse bem que se percebe. Nós possamos culpar para si mesmo. Nisto se encontra a verdade do princípio, a cada um conforme as suas obras. A 1009 fala da lei, da punição, do cumprimento perante a ótica divina. Mas a 661 começa a trazer a coisa para aquilo que nos interessa, da lei de adoração, né? Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? A pergunta não pode parecer na Kardec, não faz pergunta seguinte, mas ela passada batida assim, a gente não dá a importância que ela merece, mas ela merece muita importância, porque ela pergunta: olha, se eu cometo uma falta, eu vou ter que pagar por ela, o que eu vou fazer uma prece? Então a prece fica desnecessária, porque eu vou ter que entrar no palmeiro. Então aí você pergunta, e o Espírito responde: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudar de conduta. Essa é a chave. Enquanto nós nos mantivermos retidos num lodo de pequenez moral, a ponto de acharmos que a vingança para aquela falta que o outro nos fez é necessária para a nossa satisfação pessoal, nós estamos aprisionados, acrisolados nessa teia que criamos contra nós mesmos. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Tem até uma frase militar, parece que eu não sou do ramo, não, mas eles falam com muita propriedade que palavras convencem, exemplos arrastam. É assim que eles convencem a tropa a fazer aquelas coisas. E a outra pergunta que nós vamos abordar é a 764, a lei de destruição. Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Eu vou dar uma palavrinha aqui só para mostrar onde é que ele disse isso. Ih, pila nossa. Chega. O meu departamento é só de falação. Aqui. Já voltou? Já. Viu? Dá licença aqui. Assim, eu fiz assim, que eu quis passar para cá. Não, eu fiz de novo. Não, porque chegou ao fim. Não, chegou nada. Chegou ao fim não. Cadê a última? Cadê a próxima? A próxima é Mateus 52, eu sei. Mas não tá aqui no slide. Tem que dar. Mas não tá. Será que tá no outro arquivo? Não. Como é que pode isso? Passa para cá então. É isso aqui. Me dá só um minutinho aqui. Ó. Não tem problema, se faltar eu faço no gogó mesmo. Vamos lá. Você tá... Ah, essa daqui, né? Aí, mostra essa aqui, tá? Não sei porque não Eu foi. também não sei. Meu departamento só de fala assim. Vai. Esse é o slide 1. Vamos lá, dá um pouquinho. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Não, peraí. Cadê esse senhor aqui? Tá aqui. Não, o cursor está onde? Aqui. Clica aqui.
que ele não está oculto, não? Quero esse. Não, não tá oculto não. Olha só. Eu tô botando para apresentar. Ó. Conta esse último então, vamos aproveitar o último. Você não quer falar? Você pode Quer? falar. Quer? Conta um outro. Conta esse. Quanto você estudava isso mesmo? Tá. Desculpe. Depois na próxima reunião que tiver com o Gates, eu falarei a respeito. Jesus disse: quem matar pela espada perecerá pela espada. Ele disse isso em Mateus 26, 52. Ele fala isso de uma forma um pouquinho mais ampla do que isso aí. Como você vê, não? Se fizer pra cá, ele vai fazer? Vai? Não, não vai. Não, só você tirar aqui, ó. Você não consegue transmitir aquilo ali? Não. Isso? Você não consegue transmitir? Não sei o que acontece. Tá, então peraí. Agora ele tá oculto. Você viu? Esse aqui. O anterior. Ele fala isso de uma maneira diferente. Ele fala, efetivamente, aquilo que se fizer se pagará em meio contrário. Mais ou menos assim. Está em Mateus 52, 26, 52, perdão. Essas palavras não representam a consagração da pena de talhão? Kardec pergunta. E a morte imposta ao assassino? Não é a aplicação dessa pena? Tomai tento. Estais equivocados quanto a essas palavras, sobre quantas, assim como muitas outras. A pena de talhão é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Essa reciprocidade do olho por olho, dente por dente, é atributo de Deus. Ele traz a lei e Ele a cumpre. A nós já estamos informados pelo Cristo de que o conceito da misericórdia tem que estar implícito em cada uma das nossas ações, tá certo? Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque saís punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou na outra. Ou seja, nós carregamos plasmado no nosso perispírito aquilo que nós temos que fazer como reparação, prova, expiação e reparação na outra vida ou nessa vida, porque sabe, se tivermos essa sorte de anteciparmos isso, né? Se sairmos depressa na correção disso, né? Mas isso é inexorável, está conosco, mas é Ele quem aplica. A nós não deve ser permitido esse rigor todo de aplicação da pena. É isso que está aqui esclarecido por Kardec na 764. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. E este o sentido das palavras de Jesus. Aliás, é este. Pois não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos. E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas de maneira que perdoastes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado. Isso ele nos ensina lá no Pai Nosso. Perdoai essas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos tem devido, a quem nos faltou também. Perdoai nossas faltas, assim como outros que faltaram contra nós serão por nós perdoados. Serão. Isso é determinante. Na oração, vocês lembram lá, né? Há esse apontamento. E ele passa isso para nós como obrigação.
Compreender é isso, nós temos que compreender. Bom, o resto vai ser do Gogó, não falta tanto. Eu queria tanto ter um gráfico aqui. Até depois de Mateus, só me mostra a calculações, só para eu me guiar aqui. Próximo, por favor. Não tá. Nós chegamos, infelizmente, o gráfico que seria animado e daria uma visibilidade melhor à questão das cargas que nós fazemos sobre nós, vai ter que ser explicado aqui no papo. Alguém comete uma falta contra outra pessoa. Uma falta qualquer, uma falta de natureza qualquer. Esse alguém, ao invés de perdoar, não perdoou. Pior ainda, ficou com aquela mágoa, fez alguma coisa e ainda contou para uma porção de gente o que aconteceu. Então nós temos aquela figura 1 que fez um mal contra alguém, o mal não foi perdoado pelo outro cara, o outro cara contou para uma porção de gente e multiplicou isso. A psicosfera desse ambientezinho aqui triangular, por enquanto, já está contaminada. E ágimos, tudo aquilo que não interessa que nós tenhamos ao nosso redor, atrapalhando, influenciando negativamente o nosso comportamento, já está lá. Aí o gráfico mostraria, vocês vão poder imaginar, isto multiplicado por N, por 1000, 3000, 4000. No final das contas, toda uma organização social contaminada por um sentimento de não perdoar, um sentimento odioso que impede o crescimento das noções mais básicas preconizadas pelo cristianismo de perdão, moralidade, doçura. Isso acontece muito frequentemente na nossa sociedade nesse momento. A nossa sorte é que nós temos a veneranda doutrina espírita a nos indicar qual é o caminho, qual é a melhor maneira para que nós possamos atingir essa percepção de que estamos ficando muito odiosos. Esse sentimento tem que acabar. Nós temos que desenvolver isso. Mas não é trivial, não. Eu estou falando aqui, mas agora eu vou dar meu testemunho. Há muitos anos, eu não me lembro quando a CEF lá de Niterói, do Raul Teixeira, foi fundada em 85. Então ela tinha um ano de vida, em 86. O Divaldo Franco, muito amigo de Raul sempre, foi convidado por Raul a fazer a palestra de comemoração do primeiro aniversário da CEF, Sociedade Espírita Fraternidade. Eu lembro o nome da jubileira, que, se não me engano, foi criada ou foi fechada 100 anos atrás. Exatamente, 100 anos a partir de 85, né? De 1885. E Divaldo, numa das muitas abordagens que fez, ele falou que ele tinha o hábito de saber da desencarnação de alguém, anotar o nome do desencarnado numa folhinha e ia para a janelinha dele lá antes de dormir, tirava aquele papel do bolso, falava os nomes, fazia uma prece em direção daquilo. Eu achei aquilo ali bacana. Assim, ele complementa, para fechar isso, ele complementa dizendo que ele, um belo dia, estava lá, terminando a oração, olhou para o lado da janela, tinha um cara lá, desencarnado, um espírito. Aí ele deu boa noite para o cara. O senhor fala o meu nome, pede por mim, por quê? Eu não sei, eu não aprendi o seu nome aqui em algum lugar, faço orações para o senhor, toda noite, alguma coisa assim. Eu queria me agradecer, porque na minha vida encarnada, nunca ninguém pediu coisa nenhuma por mim. O Espírito falava do lado dele ali para ouvir ele falar para ele. Divaldo falou isso na palestra. Essa palestra foi no Clube Ginástico Português, lá de Niterói. Eu achei aquele hábito muito saudável de anotar, mas não esquecer, né?
E comecei a fazer. Hoje a lista tem 2 páginas, são muito na minha lista. E é um processo. Segunda-feira é a lista dos encarnados. É direitinho, é uma lista Excel. Terça-feira são os aflitos e doentes. Tem outra lista. Claro, faço direitinho. A oração é tranquila. Quarta-feira não é uma lista, são pessoas da família, funcionários públicos do Rio de Janeiro e deficientes visuais, que eu sou. Quinta-feira, essa eu vou pular para falar por último. Sexta-feira são aqueles povos lá da faixa de casa, lá do Oriente Médio. Uma ação na direção de que eles consigam algum dia alguma parte daquela região lá. No sábado os jovens, a juventude da América Latina, e eu vou dizendo país por país, beleza. No domingo, a população carcerária do planeta, também, a oração em relação a eles lá. Então, na quinta-feira, é a lista daquelas pessoas a quem eu devo perdoar, porque me fizeram algum mal, e a lista das pessoas que eu já identifico como pessoas a quem eu fiz o mal, em algum passagem do passado, né? Claro, dessa vida. Ainda não foi nada feito. Isso na quinta-feira é feito com rigor. É a mesma lista dos encarnados lá do Excel. Eu viro a página e está lá a lista do pessoal que é envolvido nesse rol de espíritos desse modo, né? Pois bem, aí eu saio. Quinta-feira, na ponte, saio para trabalhar, ou fazer outra coisa qualquer. Eu sou aposentado. Mas presto consultoria em algum lugar, então eu saio com frequência. E uma daquelas famílias, ao vacinar por mim, na oração, me prejudicou. E o neto de um deles estuda no Tamandaré e fica na esquina da minha rua. Eu boto ele ali dentro do cara na hora de dar uma bronca. Toda aquela preparação, aquele processo, mesmo que seja por um átomo, 1 milímetro, uma coisinha, um centímetro, fica faltando, porque me passa, o cara poderia ter feito diferente. Aí, sabe, isso tem sido cada vez menor. Eu confesso a lambança que eu estou fazendo, mas eu confesso também, percebo também que dentro desse conceito de lambança já existe um progresso. Eu já consigo me perceber menos raivoso com relação aos caras. E essa mesma coisa com os demais. Tem mais gente que eu prejudiquei do que gente por quem eu fui prejudicado. E todas elas estão mais de mim. Mas é preciso o quê? Não é só o processo, não é só o mecânico. Precisa do quê? Daqueles pequenos esforços. Ué, você conseguiu? Quer passar? Quero. Vamos ver se vai, né? Vai mesmo? Não é que vai, ó. É aquele cara que eu falei para vocês, aqui. Aí, quando ele faz isso, aqui não está aparecendo. Não. Essa mancha que eu coloquei aqui, eu ia dizendo para cada uma das passagens que ele cria uma marca negativa quando ele faz alguma coisa. E depois a multidão, né? A multidão que eu falei era aqui. Tem muito mais riqueza gráfica do que isso. Não. Quando eu estiver com Gates, eu vou fazer aqui, pode. Foi preparado, testado até agora de manhã com muita clareza. Não era para ter acontecido. Enfim, é preciso, mais do que o processo é necessário. Essa mecânica, criarmos a mecânica de buscarmos esse crescimento do bem, ok? Precisamos disso. Mas é preciso mais ainda criarmos também o hábito de fazer aqueles pequenos esforços que eles vão se multiplicando, eles vão aos pouquinhos crescendo em nós e nós vamos conseguindo perceber
a grande satisfação que é você aos poucos esquecer o mal que lhe foi feito. Ver se tem mais alguma coisa aqui na frente. Você consegue sair disso e me mostrar lá? Só para saber se eu tenho mais uma ordemzinha aqui. Acho que não tem, não. O último é o quê? Desculpa. Esse já Esse é foi, o primeiro. né? Não, é o último mesmo. É esse. Ah, sim. Não vou falar porque ela é longa, mas procurem a prece da tolerância. Ela é de Voltaire. Em Portugal não funciona, porque os caras leem Voltaire, voltam todos, ninguém vê coisa dele. Mas a prece pela tolerância de Voltaire é uma ode a isso tudo que a gente conversou até agora. Eu não conhecia há muito tempo. E conheci agora, durante as pesquisas que estava fazendo no trabalho, e vi essa prece, achei muito legal. Então, procurei no Google, então, pode ir. Tá aparecendo. Se você Ah, funciona, beleza? Aí fala, espiritismo, maravilha. Falei, estava lá. Certo? O Voltaire é aquilo ali, né? Voltou ali. Vamos então fazer a prece? Prece pela tolerância. Não é mais aos homens que me dirijo, é a você, Deus de todos os seres, de todos os mundos e de todos os tempos. Que os erros agarrados à nossa natureza não sejam motivo de nossas calamidades. Aquelas manchas lá, né? Você não nos deu coração para nos odiarmos, nem mãos para nos enforcarmos. Façam com que nos ajudemos mutuamente a suportar o fardo de uma vida penosa e passageira. Que as pequenas diferenças entre as vestimentas que cobrem nossos corpos, entre nossos costumes ridículos, entre nossas leis imperfeitas e nossas opiniões insensatas, não sejam sinais de ódio e perseguição. Que aqueles que acendem velas em pleno dia para te celebrar, suportem os que se contentam com a luz do sol. Que os que cobrem suas roupas com um manto branco para dizer que é preciso te amar, não detestem os que dizem a mesma coisa sobre o manto negro. Que aqueles que dominam uma pequena parte desse mundo e que possuem algum dinheiro desfrutem sem orgulho do que chamam poder e riqueza, e que os outros não os vejam com inveja, mesmo porque você sabe que não há nessas vaidades nem o que invejar, nem do que se orgulhar. Que eles tenham horror à tirania exercida sobre as almas, como também execrem os que exploram a força do trabalho. Se os flagelos da guerra são inevitáveis, não os violentemos em nome da paz, que todos os homens possam celebrar e que são irmãos. É isso aí. Pode aplaudir. Agradeço ao Frederico pela palestra, que a gente possa refletir, né, sobre tudo que foi colocado aqui, o que cada um sentiu, né, em seu coração ali, para levar lá para fora e a gente colocar em prática tudo que a gente conseguiu assimilar aqui. E agora a gente vai passar para outra etapa da nossa reunião pública, que é o passe. Então eu peço que vocês se mantenham sentados, confortáveis, que vocês possam continuar conectados, né, com Deus, e os passistas se posicionarem para a gente seguir com o passe.
pensando em Jesus, graças a Deus. Então vamos encerrando esse momento, a reunião de hoje. Mestre querido, Mestre amado, que possamos, na nossa busca por caminhar contigo, que possamos nos olhar de forma mais amorosa, que possamos aprender a nos perdoar, para que assim a gente consiga perdoar aqueles que estão conosco, para que a gente consiga amorosamente entender que estamos todos nessa caminhada e somos todos aprendizes. Que sempre a gente lembre da sua palavra, do seu amor, e também tenha esse entendimento que aprendendo a amar, aprenderemos a perdoar. Então que tenhamos a confiança, que tenhamos a persistência e a coragem de ter essa vontade que nos impulsiona, essa vontade que nos aproxima e que nos ajuda a fazer o que precisa ser feito. Então nos liberta
no fundo do nosso coração, das nossas mágoas, daquilo que ainda nos traz um peso. Com isso a gente vai se sentindo mais leve e mais disposto a continuar caminhando contigo. Que essa energia de amor, de paz, de esperança possa nos envolver a cada minuto, possa envolver também aqueles amigos que agora vêm em nossa tela mental, que estão necessitados, aqueles amigos que colocamos os nomes nas caixinhas, que todos nós aqui encarnados, desencarnados, tenhamos alegria por estarmos aqui tendo a oportunidade de refletir sobre esse tema e de colocar em prática cada dia, cada vez que a gente acorda, cada vez que o sol nasce. Possamos seguir em paz para os nossos lares e nos mantermos nessa vibração de amor. Graças a Deus.